Eu aceitei o trabalho de jardinagem porque precisava de algo rápido. As contas estavam se acumulando rapidamente e ficar atualizando os sites de vagas não estava mais funcionando. Eu não era novo em trabalho físico. Já fiz trabalhos como telhadista, demolição e turnos em armazém. Mas esse trabalho parecia fácil de conseguir. Sem entrevista, sem burocracia, apenas aparecer na segunda-feira e levar luvas. Eu tenho 33 anos, não sou estranho a me sujar, além do mais, já trabalhei em lugares piores. Jardinagem parecia ser um bom trabalho. No primeiro dia com a equipe, nos dividiram antes mesmo de terminarmos nosso café. Um cara foi cuidar do jardim da frente, outro foi fazer as podas na cerca lateral, e eu fui para os fundos. Estávamos em uma propriedade rural, uns 10 minutos além de qualquer posto de gasolina, sem vizinhos por perto. Apenas campos, árvores e o som de cigarras. Era o tipo de lugar onde você não faz muitas perguntas, você chega, faz o trabalho e sai antes que o sol fique forte demais. A casa era uma estrutura baixa de um andar, um pouco inclinada no meio, parecia cansada de ficar em pé. A pintura estava descascando, as videiras estavam sufocando o sistema de calhas como se tentassem derrubá-lo. Havia uma van na garagem e 2 lixeiros caídos perto da varanda. Se eu não tivesse visto a ordem de serviço, pensaria que o lugar estava abandonado. O cliente queria uma limpeza completa do jardim. Peguei o aparador de grama, fui até o lado esquerdo da casa e entrei no que só posso descrever como um quintal que não via um ser humano há pelo menos uma década. Grama na altura da cintura, um sedã enferrujado coberto por ervas daninhas, um galinheiro desabado em um canto. Juro que vi um guaxinim me observando de dentro de um barril quebrado. Isso nem era a parte mais estranha. Todas as janelas da parte de trás da casa estavam cobertas com camadas de papel alumínio, algumas reforçadas com papelão e fita adesiva. Estava amassado e desbotado pelo sol, mas ainda bem preso. E nas antenas do telhado, não era apenas uma antena de satélite ou de rádio amador. Não, era um conjunto completo de antenas de vários tamanhos, apontando para todos os lados, mais parecendo uma torre de rádio do que uma casa. Eu ri um pouco para mim mesmo, como quem diz, ok, uma dessas casas. Enfim, comecei a cortar a grama na linha da cerca, fazendo o trabalho normal, com fones de ouvido e música para manter o ritmo. Depois de cerca de 20 minutos, me aproximei mais da casa. Foi aí que senti uma sensação estranha. Aquela sensação de que seu corpo sabe que algo está errado. Aquela sensação que você não consegue descrever, mas que faz os pelos do braço se levantarem, mesmo que esteja calor lá fora. Olhei para cima e a porta dos fundos estava aberta. Um homem estava parado lá. Ele saiu sem camisa, descalço, com os olhos arregalados, como se tivesse acordado de um pesadelo. O cabelo dele estava em pé, grudado na testa. Ele suava, não só pelo calor. Havia um olhar selvagem nos olhos dele, como se tentasse me reconhecer e não estivesse gostando do que via. Ele desceu rápido as 3 escadas tortas, atravessou o gramado irregular e veio em minha direção. "Ei!" Ele gritou. Eu desliguei o aparador de grama, tirei um fone do ouvido. "Sim, quem te mandou?" Eu pisquei. "Quem me mandou? Eu sou da equipe de jardinagem, a empresa que você contratou." Ele continuou andando até ficar a uns 2 metros de mim. As mãos dele estavam tremendo, o corpo todo tenso, como um cachorro prestes a atacar. Eu vi que ele segurava algo brilhante na mão direita. Uma faca, estilo faca de caça, com lâmina serrilhada. "Não mente", ele rosnou. "Você é um deles. Eu vi o sinal. Você tem o rastreador." Ele agarrou meu braço esquerdo com a mão livre e enfiou a lâmina sob meu queixo. Eu pude sentir o metal quente, não frio, provavelmente de tanto ficar na mão dele. Ele estava me segurando firme, mas sua mão tremia de vez em quando. "Você não vai levar nada, ouviu? Não vai pegar nada de mim." Tentei me manter calmo, falei meu nome, disse que era o meu primeiro dia, que não sabia quem ele era, nem quem eram aquelas pessoas, nem em que cidade estávamos. "Seu celular", ele disse. "Me dá seu celular." Eu entreguei.
Ele jogou meu celular atrás dele para as ervas daninhas e exigiu minha carteira. Disse que ia conferir se eu não era algum policial disfarçado. Eu entreguei a carteira também. O que mais eu poderia fazer? Não estava a fim de testar ele. Ele deu alguns passos para trás, ainda me observando, como se eu fosse sair voando. Eu não me mexi, não respirei errado, apenas esperei. Então ouvi algo. Graças a Deus, alguém estava chamando lá de fora. Tudo bem aí atrás, Valentina? Era uma das garotas da equipe. Ela veio andando com um soprador nas costas e uma barra de granola na mão. Ela parou ao ver o que estava acontecendo. O homem girou com a faca ainda levantada. Valentina congelou por um segundo, mas depois olhou diretamente para mim. "Corre!" Eu gritei. E nós duas corremos. Corremos em direção ao lado da casa, gritando o mais alto que pudemos, como se quiséssemos acordar o bairro, mas não havia nenhum bairro. Quando chegamos na frente, vimos o terceiro integrante da equipe, Sam, podando as flores. Gritamos para ele correr e ele largou as tesouras sem hesitar e se juntou a nós em uma corrida desesperada pela estrada vazia, sem calçadas, sem placas, apenas valas secas. Não paramos até estarmos a uns 100 metros dali. Foi então que finalmente ligamos para o nosso gerente. Ele chegou em menos de 10 minutos, derrapando na estrada cheia de poeira, e nós entramos no carro sem esperar ele desligar o motor. Ligamos para a polícia assim que voltamos para a cidade. Descobrimos que o homem tinha um histórico, com prisões anteriores e avaliações psicológicas. Ele não deveria estar sem supervisão, deveria estar morando com um parente, mas aparentemente ninguém havia verificado isso há algum tempo. E de alguma forma ele acabou ali, isolado e sem tomar a medicação. Nunca mais vi meu celular ou minha carteira. Nem mesmo tentei fazer um boletim de ocorrência. Esse trabalho poderia ter sido muito pior. Ainda faço jardinagem, o pagamento é razoável quando o tempo colabora. Mas agora tenho uma regra. Se eu ver papel alumínio nas janelas, não saio nem do caminhão. Eu estava na segunda semana no meu novo trabalho com a empresa de internet, quando recebi o chamado para uma instalação de rotina. Era uma conexão padrão de fibra, o tipo de configuração que eu já tinha feito tantas vezes que já nem contava mais. Conectar o modem, testar o sinal, mostrar o aplicativo para o cliente e explicar o que fazer se o sinal piscasse em vermelho. Fácil, entrada e saída em 30 minutos no máximo. A casa era daquelas antigas, estilo rancho, que você entra e já sabe que nada foi tocado desde os anos 70. Cerca de arame farpado com mato crescendo por cima. Entrada com rachaduras grandes o suficiente para engolir um pneu de bicicleta. Não havia carro na frente, nem cachorro latindo, nem vento, nada além do calor seco e o zumbido suave de um transformador próximo e aquele estranho tilintar metálico vindo de algum lugar distante. Eu lembro daquele som, o tilintar. Toquei a campainha. Nada. Bati na porta. Nada. Estava prestes a marcar como não compareceu quando a porta se abriu. Só um pouco. Depois rangeu e se abriu mais. Um homem estava ali, talvez na casa dos 50 e poucos anos. Difícil dizer. Pele pálida, olhos fundos, como se não tivesse dormido há dias. Ele tinha aquele olhar meio vidrado, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar. Não sorriu, nem disse olá, apenas ficou me encarando e deu um passo para trás, deixando a porta aberta. "Oi, você chamou para a instalação?" Perguntei, ficando na soleira da porta. Ele fez um pequeno aceno e apontou para o corredor sem dizer uma palavra. Estranho, mas não era a coisa mais estranha que já tinha visto. Já tive clientes que atenderam a porta de toalha, bêbados até meio dormindo. Achei que talvez o cara estivesse sob efeito de algo ou apenas não fosse de falar muito. Entrei. A casa estava quieta demais. Não era uma quietude normal, como quando ninguém está em casa. Era o tipo de silêncio que faz seus ouvidos zumbirem, como se a casa tivesse sido escavada. Não havia sons ambientes, nem o tic-tac de um relógio, nem o zumbido de uma geladeira. O ar tinha um cheiro leve de mofo e pó de gesso. O mobiliário parecia intocado, como se tivesse sido colocado ali só para mostrar. Um sofá sem almofadas, uma mesa com uma cadeira puxada para fora. Não havia fotos de família,
Só pilhas de correspondências não abertas e caixas encostadas nas paredes. O local para o modem estava marcado, como dizia a ordem de serviço. Cabo exposto, suporte na parede ainda dentro da embalagem. Ele ficou atrás de mim enquanto eu desempacotava o equipamento e depois sumiu pelo corredor. Para mim estava ótimo. Eu preferia trabalhar sem ninguém por perto. Instalei a montagem, configurei o roteador, fiz o teste de conexão e o sinal estava bom, até melhor que o normal. Finalizei o trabalho e avisei que estava tudo certo. Foi quando ele apareceu novamente e disse sua primeira frase completa. Tem algo no porão que precisa de atenção. Você pode me ajudar? O jeito que ele falou me fez hesitar. Estava calmo, plano, como se estivesse lendo uma fala. Eu congelei um pouco. Eu não gosto de porão, nunca gostei, especialmente os antigos em casas que parecem não ser habitadas. Mas eu ainda queria causar uma boa impressão, garantir boas avaliações, então respondi. Claro. Ele me levou até uma porta estreita, ao lado da cozinha. A porta tinha aquele aspecto de estar lacrada, a pintura estava descascada e a maçaneta parecia presa, gritando que algo não estava certo. A luz já estava acesa lá dentro, e eu imaginei que ele tivesse algum problema de fiação ou precisasse de ajuda para levantar algo. Meus passos na escada rangiam mais do que eu queria. A madeira estava nua, sem corrimão e íngreme o suficiente para exigir atenção com os pés. Me abaixei para passar sob uma lâmpada pendurada e desci para o concreto. O porão estava inacabado, apenas um grande espaço aberto, piso de cimento, vigas expostas, prateleiras enferrujadas com caixas que cheiravam a naftalina. Havia uma máquina de lavar e um secador empurrados para um canto, cobertos por uma lona. O ar estava úmido, aquele tipo de umidade que faz sua pele ficar pegajosa e seus ossos doerem. E o cheiro, algo forte, químico, misturado com mofo. Eu tentei identificar. Talvez thinner ou querosene, não sabia. Me virei para perguntar o que ele precisava, mas ele estava parado no topo da escada, me observando. Ele entrou na sala de utilidades ao lado da cozinha e voltou com uma corrente pesada e um cadeado. Passou a corrente na maçaneta interna da porta e então se afastou para o corredor, puxando a porta e trancando-a. Eu ouvi o som do cadeado. Só para ficar seguro, ele murmurou pela porta, sua voz abafada e quase inaudível. Eu congelei ali por um segundo, encarando a porta, pensando que, talvez, se eu olhasse forte o suficiente, ela se abriria de novo. Mas não se abriu. Ei, eu chamei. Você está me trancando aí? Eu tentei rir como se fosse uma piada. Tenho mais compromissos. Vamos lá, não faz isso. Mais nada. Eu olhei em volta, procurando uma saída. Não havia janela, apenas uma pequena ventoinha de ar no teto, perto da área da lavanderia. Peguei uma caixa e arrastei para debaixo dela. Subi e coloquei o rosto na ventoinha, começando a gritar. Não só chamando por ajuda, mas gritando, repetidamente. Gritei até minha garganta doer, até achar que minha voz ia falhar completamente. Bati na grade de metal tentando fazer o som viajar. Não sei quanto tempo fiquei fazendo isso. Provavelmente alguns minutos. Mas eventualmente eu ouvi algo do lado de fora. Chaves, movimento e o clique do cadeado. A porta rangeu e ele apareceu ali, sem dizer nada, apenas me encarando, como se não esperasse uma reação daquela forma, como se ele mesmo tivesse se assustado. Não esperei ele mudar de ideia. Passei por ele, empurrei e corri para minha van. Bati a porta e saí com a parte de trás ainda aberta. Quando finalmente parei no meio da rua, liguei para a polícia e contei tudo o que tinha acontecido. O homem foi preso na mesma tarde, acusado de tentativa de sequestro e cárcere privado. Agora, se alguém me pedir para descer ao porão, eu passo. Se houver porão, cada porta fica aberta e se qualquer coisa parecer minimamente errada, eu saio. Nenhuma avaliação 5 estrelas vale o risco. A história que estou prestes a contar é um pouco difícil para mim, por 2 motivos. O primeiro é que a parte principal aconteceu quando eu tinha por volta de 4 ou 5 anos, o que torna difícil lembrar dos detalhes que envolvem a história,
E isso é parte da razão pela qual ela me assombra há 20 anos. O outro motivo é que essa história me faz sentir desconfortável só de pensar nela, e esta pode ser apenas a terceira vez em que realmente a conto por completo. Um breve histórico sobre essa história. Eu nasci e fui criado em uma família grande e muito unida. Todos morávamos a cerca de 1 quilômetro uns dos outros, em torno de um grande parque em uma cidade pequena. Curiosidade interessante para os fãs de horror por aí. Esse parque é o local onde ocorreram os assassinatos retratados no filme A Última Noite de um Pesadelo. Minha família era cheia de tios e tias, e eu diria que via todos pelo menos uma vez por semana durante toda a minha infância. Não posso enfatizar o suficiente o quão unidos éramos enquanto crescíamos, e o quanto todos eram confiáveis, o que desempenha um papel importante nesta história. Essa história surgiu recentemente entre meu irmão mais velho, minha mãe e eu, porque eu compartilhei uma série de pesadelos com eles que basicamente me atormentam desde que me lembro. Esses pesadelos são sempre muito parecidos e basicamente consistem em mim, quando criança, na casa onde cresci, tentando escapar de minha casa enquanto algo horrível me persegue. Esse algo nunca é realmente visto, mas é como se eu sentisse uma pessoa enorme e sombria tentando me alcançar no escuro, e ela sempre me pega antes que eu consiga sair de casa. Isso geralmente resulta em eu acordar suando. Esses sonhos sempre parecem girar em torno de memórias vagas, mas de algum jeito muito detalhadas, de uma babá que eu tive. Aqui é onde as coisas ficam estranhas. As memórias que eu tenho são quase como sonhos. Eu lembro especificamente dos detalhes do que estava acontecendo e dos sentimentos que eu tinha, mas todo o resto estava fora de alcance. Isso também vale para a babá em si. Eu lembro que era uma mulher de meia idade, mas não consigo de jeito nenhum recordar seu rosto em minhas memórias. É como se eu nunca tivesse realmente olhado direito para ela. 2 incidentes específicos que lembro não foram nada agradáveis. O primeiro foi que, sempre que eu me metia em algum problema, não lembro porquê, eu era forçado a sentar na varanda dos fundos, de shorts e camiseta durante o inverno. Eu lembro porque eu ficava tremendo de frio e só ficava lá quieto, com medo de reclamar, achando que isso causaria mais problemas. O segundo incidente foi ainda pior para mim. A babá adorava brincar de um jogo que ela inventou. Ela apagava todas as luzes da casa e se escondia bem no fundo de algum dos cômodos. Eu ficava na sala da frente e ela me dizia que se eu quisesse comida ou ver TV, tinha que encontrá-la primeiro. Eu nunca tinha ideia de onde ela estava escondida. E se eu a encontrasse, ela pulava de repente, gritando como uma mulher enlouquecida, e começava a me perseguir. Eu me lembro da risada dela ao ver meu medo. Eu frequentemente ficava tão paralisado de terror que me sentava no chão perto da porta da frente, com medo de ir atrás dela. Não importava quanto tempo eu esperasse. Ela nunca saía de seu esconderijo. Não importava o quanto eu estivesse com fome. Eu me lembro de um momento em particular. Eu era tão pequeno e tão assustado que estava choramingando enquanto lentamente tentava reunir coragem para andar pelo corredor dos fundos procurando por ela. A fome estava me consumindo e eu precisava encontrá-la. Passei pelos banheiros, quartos e armários, e nada. Ela não estava em lugar algum. Eu me lembro de estar no quarto dos meus pais, tentando descobrir onde ela poderia estar quando a vi. Ela era uma figura escura debaixo da cama grande, me espiando debaixo da saia da cama. Nós nos encaramos imóveis. Eu não conseguia distinguir seu rosto, mas eu sabia que ela estava sorrindo para mim. Ela parecia um animal selvagem, uma fera louca ali embaixo. Eu me lembro de ela se mover rapidamente pelo chão, e eu gritei e corri, mas antes que eu pudesse escapar, a memória escureceu. Não sei o que aconteceu depois disso, e isso me assusta tanto quanto a memória em si. Eu nunca compartilhei essas memórias porque elas parecem tão distantes, e muitas vezes me perguntei se eram reais. Um dia, quando eu tinha na casa dos 20 anos, mencionei os pesadelos para minha mãe e meu irmão. Quando estávamos sentados conversando em uma das semanas em que meu irmão e eu estávamos em casa durante as férias da faculdade. Nós costumávamos fazer isso para contar histórias engraçadas e lembrar de todos os amigos que conhecíamos há muito tempo. Então decidi perguntar à minha mãe sobre a babá.
Ela parecia confusa e me disse que nunca havia contratado babás, nem para mim, nem para meu irmão, por causa de como nossa família era grande e unida, e como minha mãe sempre foi muito protetora conosco. Ela nunca confiou em ninguém além da família para nos cuidar. Minhas tias e minha avó eram o oposto completo da mulher que eu lembrava. Elas eram amorosas, gentis e divertidas, e me tratavam como se eu fosse um de seus próprios filhos. Não conseguia imaginar nenhuma delas fazendo aquelas coisas comigo. Minha mãe parecia genuinamente confusa, mas também um pouco preocupada, como uma mãe ficaria ao ouvir uma história tão horrível. Ela me disse que não conseguia nem começar a imaginar de quem eu estava falando. Com sua certeza e com as memórias tão vagas em pontos importantes, eu decidi que devia ter imaginado tudo. Então meu irmão trouxe isso à tona novamente no dia seguinte, quando estávamos dirigindo juntos. Sim, eu me lembro disso, disse ele, com um pouco de preocupação na voz. Eu me lembro de te ver sendo levado para fora e sendo forçado a sentar lá, e achei aquilo tão horrível. Não sei por que nunca contamos para ninguém. Ele também não tinha memória de quem era a mulher, mas se lembrava de se sentir indefeso durante toda a situação. Ele só tinha memórias vagas do jogo horrível que ela fazia, mas apontou como ele não tinha nenhuma memória de ela ter o perseguido com sua tortura. Ele lembrava dos eventos como se fosse um espectador. No entanto, ele se lembrava de coisas que eu não lembrava. Isso incluía o fato de que eu frequentemente me metia em problemas porque usava minha imaginação para contar histórias, e que a babá ficava com raiva sempre que ela percebia que o que eu dizia não era verdade. Isso resultava em eu ser mandado para fora de casa. Só quero destacar que meu irmão era apenas 1 ano mais velho do que eu, então ele também era muito pequeno. Eu já pensei em falar sobre isso de novo com minha mãe, mas eu realmente confio que ela não tem ideia de quem estou falando, e não quero fazê-la se sentir mal por algo que aconteceu há tanto tempo e que ela claramente não sabia. Eu só queria entender o que diabos aconteceu e quem diabos ela era. Meu irmão nunca mencionou isso novamente, mas me disse na época que sempre descartou a memória como algo de quando éramos muito pequenos e só mal interpretamos o que estava acontecendo. Eu moro em uma pequena comunidade rural. É uma cidadezinha tranquila, mas devido ao meu trabalho na área médica, conheci algumas pessoas interessantes. Também sou familiarizado com a polícia e o pessoal de emergência. A vida em uma cidade pequena não é tão monótona e sem acontecimentos quanto muitos pensam, principalmente porque todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Tenho várias histórias para contar, mas como essa aconteceu recentemente, vou começar por ela, já que a investigação ainda está em andamento. Preciso ser vago em alguns detalhes, mas senti que precisava contar a alguém. Sou solteiro e moro sozinho. Devido a um stalker, já me mudei 2 vezes, mas isso é uma história para outra ocasião, embora seja relevante para essa história por vários motivos. O primeiro motivo é que eu tenho um cachorro para proteção, além de sensores de movimento e câmeras de segurança externas. O segundo motivo é a localização da minha casa, que fica literalmente a poucos metros do corpo de bombeiros. Dá para ver da janela da minha sala e a delegacia de polícia também fica a algumas quadras de distância. No entanto, ao lado do corpo de bombeiros está o departamento de obras, que basicamente serve como um estacionamento onde eles guardam o maquinário e os caminhões de lixo à noite e nos finais de semana. Estranhamente, não há câmera de segurança lá. Vida em cidade pequena, eu suponho. Minha casa fica em uma colina, com uma boa visão daquela parte da rua, devido à inclinação, às grandes árvores no jardim da frente e ao campo de milho na propriedade ao lado. A maioria das pessoas na rua de baixo não perceberia se eu estivesse no quintal, a menos que estivesse olhando ativamente, mas eu consigo ver a rua claramente. Este incidente aconteceu no sábado à noite, quando a cidade estava realizando o evento anual de celebração do Dia da Independência, com churrasco comunitário, música, fogos de artifício, etc. Eu não fui, porque não é muito a minha praia. Além do mais, eu tenho um cachorro e o som dos fogos de artifício pode ser traumatizante para ele. Antes do grande show, levei o cachorro para o quintal para ele fazer suas necessidades. Ainda era dia,
Mas o bairro estava bem quieto porque a maioria das pessoas estava na feira ou em outros eventos de feriado. Então, quando um caminhão de carga branco e grande passou devagar pela rua, percebi que ele havia virado no final da rua e cerca de 20 segundos depois, apareceu de volta na direção oposta, entrando no estacionamento do departamento de obras. As pessoas já são conhecidas por jogar coisas nos caminhões de lixo vazios, geralmente à noite, para evitar serem pegas, porque não querem ou não podem ir ao aterro sanitário. Normalmente são móveis ou equipamentos quebrados, mas eu não vi nada disso na traseira do caminhão. O motorista era um homem de porte médio e estatura média. Ele pegou 3 grandes sacos de lixo pretos da caçamba do caminhão e os jogou um por um na boca do caminhão de lixo. Depois, ele foi embora. Eu juro que não sou do tipo intrometido que sempre acha que toda atividade é suspeita, mas algo não estava certo naquele momento. Normalmente, quando vejo pessoas jogando lixo no caminhão e indo embora, não me preocupo em denunciar, porque é algo relativamente inofensivo. Mas dessa vez meu instinto me disse para ligar para a polícia. Pelo menos poderiam pegar o cara por despejar lixo ilegalmente, talvez de um churrasco ou algo assim. Enquanto eu falava com a central, coloquei o cachorro dentro de casa para evitar distrações enquanto os policiais investigavam. Alguns minutos depois, um policial chegou e eu atravessei a rua para encontrá-lo. Passei a descrição do que aconteceu e mostrei qual caminhão o homem tinha jogado os sacos. O policial encontrou os sacos, tirou fotos, colocou luvas e me pediu para ficar afastado. Os sacos estavam amarrados e foi difícil abrir um, mas depois que ele conseguiu, olhou por alguns segundos e então amarrou de novo, dando alguns passos para trás. "Que?" Ele sussurrou. "O que foi?" Eu perguntei. "É um corpo." Senti um nó na garganta e percebi que ele também estava chocado. Ele ficou pálido e a mão tremia quando segurou o rádio. Até a voz dele estava trêmula quando passou o código para a central. A despachante parecia confusa quando pediu para ele repetir. Em menos de 10 minutos, o xerife da cidade chegou, e ele também parecia estar chocado com o conteúdo do saco. O legista chegou cerca de 10 minutos depois e, enquanto caminhava de volta para a casa, o primeiro policial me acompanhou. Eu mostrei a ele no meu celular o vídeo que tinha registrado os eventos. O vídeo capturou o caminhão passando 2 vezes, mas infelizmente não dava para ver a placa ou o homem jogando os sacos fora do campo de visão. Assistimos o vídeo várias vezes, pausando as imagens enquanto os policiais anotavam. No final, eles pediram esse vídeo e também os arquivos das últimas semanas, para verificar se o caminhão já havia passado pela área antes. Eu também estava guardando imagens até o departamento de obras instalar suas próprias câmeras esta semana. Como tudo ainda é recente, eu não sei muitos detalhes. Sei que o corpo estava em pedaços, mas não sei a idade da vítima nem o sexo, causa da morte ou qualquer outra informação, já que nada disso foi divulgado. Não sei se o legista conseguiu identificar o corpo ainda. Uma viatura da polícia está estacionada ao lado do corpo de bombeiros, vigiando constantemente caso o homem volte. O cara que despejou o corpo provavelmente é um local. Como ele saberia que poderia jogar ali? Ele provavelmente achava que o corpo seria enterrado pelo lixo ilegal acumulado durante os feriados e que a equipe de saneamento não investigaria. Quando penso que esse cara mora na minha comunidade, fico fisicamente mal, imaginando que ele provavelmente já havia mapeado a área como um ponto de descarte e que isso pode não ser a primeira vez. E caso eu não tivesse ligado, se eu não tivesse estado no quintal naquele exato momento, ou se tivesse ignorado o meu instinto, a vítima nunca teria sido encontrada. Talvez nunca encontrassem justiça e seus entes queridos jamais teriam um fechamento. Na verdade, há uma grande possibilidade de que isso possa acontecer de novo com outra pessoa inocente. Eu só espero que não seja comigo. Deus, por favor, não deixe que seja comigo. Acho que é hora de eu me mudar novamente. A terceira mudança é a que dá certo, né? Atualização. Consegui um lugar temporário para morar e já estou me mudando. Alguns anos atrás, meu namorado e melhor amigo de 4 anos havia acabado de terminar comigo. Eu estava usando um site para conhecer pessoas na minha região
enquanto estava na faculdade. Meu perfil deixava claro que eu não estava procurando alguém para namorar. Eu só queria conhecer pessoas novas. Eu tinha cometido um erro, então estava realmente tentando me expor mais, já que não sou o tipo de pessoa que costuma sair na minha área. A minha universidade realizava um grande evento de dança todo ano para arrecadar dinheiro para um hospital infantil. Um cara me mandou mensagem perguntando se eu já tinha ouvido falar sobre isso. Eu disse a ele que minha equipe de dança geralmente se apresentava no evento todos os anos. Ele me contou que quando era mais novo, ele tinha sido uma das crianças beneficiadas pelo evento. Achei isso muito interessante, então perguntei um pouco sobre a experiência dele e achei legal saber mais. Após um tempo, a conversa ficou meio morna e eu não tinha muito mais a dizer. Além disso, estava ficando tarde e eu realmente queria ir dormir. Eu avisei ele disso, e depois de uns 10 minutos tentando dormir, recebi outra notificação. Olhei rapidamente e o cara realmente me enviou uma mensagem enorme. Após esse evento, eu excluí minha conta rapidamente. Então, infelizmente, não tenho acesso às mensagens exatas, mas vou tentar me lembrar. A primeira mensagem mais ou menos dizia o seguinte: Olha, vou ser honesto. Eu realmente quero continuar falando com você. Na verdade, eu gostaria de te levar para sair algum dia. Você parece ser uma pessoa muito legal, doce e interessante. Acho que nós nos daríamos muito bem e eu estou meio sozinho nesse mundo. Ele fez um longo comentário sobre a solidão dele e, para piorar, ele não usava pontuação. Então demorou muito para eu conseguir entender a mensagem. Respondi dizendo que não estava interessada. Ele tinha uns 7 anos a mais que eu e eu tinha 20 anos na época. Tentei desejar uma boa noite novamente, mas ele respondeu com outra mensagem enorme, algo como: Eu acho que você não entende. Você é perfeita para mim. Você foi feita para mim. Eu tenho certeza disso. Deus fala comigo, sabe? Deus quer que fiquemos juntos e nós vamos ficar. Um dia você vai ser minha. Eu estou tentando ser educado porque ele foi tão legal no começo e eu acho que sou ingênua, não sei direito, mas continuei respondendo, tentando ser educada. Aqui estão alguns trechos dessa mensagem. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas Deus já decidiu isso. Quem somos nós para negar o plano dele? Algum dia no futuro nós vamos acabar juntos, você vai perceber isso logo. Vamos ter 3 filhos. Eu sei os nomes deles. 2 meninos e uma menina. Deus já me falou os nomes deles. Eu escrevi esses nomes quando tinha 7 anos e ainda tenho o papel. Sabe como eu sei que você vai ser minha esposa? Porque eu escrevi o seu nome junto. Você vai ser minha esposa? Não cometa esse erro. Deus está falando comigo agora. Ele está dizendo o seu nome para mim. Eu não posso deixar você ir. Nesse momento eu o bloqueei e o denunciei. Eu saí rapidamente do site e fui para a cama completamente assustada. Quando a manhã chegou, ele me encontrou no Facebook e começou a comentar coisas como: Onde você foi? Como você pode fazer isso comigo? Você está negando o seu destino. Ele ficou a noite toda me mandando mensagens. Eu fiquei desesperada. Pedi para ele me deixar em paz de forma bem agressiva e bloqueei ele. Excluí todos os aplicativos de redes sociais do meu celular nos dias seguintes e pedi para minhas colegas de quarto ficarem em casa comigo. Elas concordaram depois que contei o que havia acontecido. Eu estava realmente aterrorizada, achando que ele viria me procurar. Ele era da região e eu tinha dado algumas informações sobre meu curso e os clubes em que estava. Então ele poderia ter aparecido em qualquer lugar. Felizmente ele não apareceu, e aquele foi o fim disso. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 17 anos e ainda acontece até hoje. Aos 17 anos, eu me sentia perdido no mundo e preso em um emprego que não gostava, com colegas de trabalho que não gostavam de mim. Isso tinha a ver com o meu sotaque, pois eu falava bem e eles achavam que eu era um filhinho de papai. Tudo começou em uma sexta-feira depois do expediente. A fábrica em que eu trabalhava tinha expediente reduzido às sextas, então eu passava o resto do dia andando pela cidade. Havia sido um dia difícil, com zombarias incessantes, e eu estava chegando ao meu limite. Passei pela cidade procurando um novo emprego. Visitei o centro de recrutamento da polícia, do exército, da marinha, da força aérea e até a Cruz Vermelha.
Eu só queria escapar de tudo aquilo. Depois de algumas horas, eu tinha uma bolsa cheia de panfletos sobre carreiras e ainda não sabia o que fazer da minha vida. Virei a esquina e imediatamente vi um cartaz na minha frente. Eu lembro disso tão claramente agora. Estava escrito: Teste de personalidade gratuito. Tem curiosidade sobre você mesmo? Entre. Então olhei para cima e vi um grande letreiro que dizia Igreja da Cientologia. Agora, antes de continuar, sim, eu já sabia sobre a Cientologia, mas tinha uma curiosidade mórbida sobre aquilo. Eu tinha ouvido todas as histórias horríveis sobre o que acontecia dentro da igreja, mas o meu ator favorito, que parecia ter a vida bem organizada, estava envolvido com ela. Então decidi entrar. Fui recebido imediatamente por uma senhora muito simpática. Ela me perguntou como eu estava e o que poderia fazer por mim naquele dia. Perguntei se poderia conversar com alguém sobre a igreja e o teste de personalidade. Ela sorriu e disse: Ficarei feliz em ajudar, por favor. Sente-se e já trago alguém para falar com você. Depois de 1 minuto, fui apresentado a um homem mais velho chamado Alan, que era o responsável pelo centro de cientologia da minha cidade. Alan me levou para uma pequena sala para conversarmos em particular. Quando entramos, percebi imediatamente uma grande foto de L. Ron Hubbard na parede. Sentamos e tivemos uma conversa agradável. Eu falei sobre como estava insatisfeito com o rumo da minha vida, e ele parecia genuinamente preocupado e queria ajudar. Depois de algum tempo, concordei em fazer o teste de personalidade. Ele me entregou o teste e saiu da sala, dizendo para eu entregá-lo à recepção depois de terminar. 2 horas depois, eu terminei o teste. Não é brincadeira, realmente levou esse tempo. Eram cerca de 500 perguntas sobre tudo e qualquer coisa. Entreguei o teste à recepcionista e ela me disse que levaria um tempo para processá-lo. Enquanto isso, Alan havia pedido para me levar ao cinema privado deles e me mostrar um filme. Eu imaginei que seria uma sala velha nos fundos, com uma TV na parede, mas não. Eles realmente tinham um cinema privado, com capacidade para cerca de 50 pessoas e uma tela grande na frente. Embora fosse estranho estar lá sozinho, sendo um espaço pertencente à cientologia, imaginei que isso não acontecia com muitas pessoas, ou talvez sim. De qualquer forma, sentei-me e o filme começou. Ele durava cerca de 30 minutos e consistia em um narrador explicando aquelas sensações estranhas que às vezes temos, com uma atuação medíocre acompanhando. Eu me lembro de uma parte que falava sobre como você duvida de si mesmo, sabendo que trancou a porta, mas voltando várias vezes para checar. Em outro momento, o filme mostrava como um evento passado que aconteceu com sua mãe, quando ela estava grávida de você, poderia afetar sua vida de forma negativa. Por exemplo, sua mãe estava doente em um voo, então você passou a ter medo de voar. Também lembro vagamente de algo sobre ovos podres e como um evento envolvendo eles poderia te prejudicar. Eu sei que isso parece absurdo, mas, de alguma forma, o filme fez sentido para mim. Quando terminou, fui levado para o escritório de Alan e ele me disse os resultados. Ele me disse que eu estava extremamente depressivo, que era uma das pessoas mais desmotivadas que ele já tinha conhecido, com deficiência no pensamento cognitivo e um desperdício de talento. Isso me deixou muito chateado, mas Alan disse que poderia me ajudar. Ele me deu cerca de 4 livros e um DVD, dizendo para eu ler os livros e assistir ao filme antes do meu curso. Perguntei que curso era esse, e ele me disse que havia me matriculado em um curso no centro. Ele me convenceu de que, se eu não fizesse esse curso, minha vida logo sairia do controle. Ele fez com que eu entregasse uma quantia considerável de dinheiro pelo curso e me disse que eu receberia um e-mail sobre isso, o que aconteceria dentro de 1 mês. Eu saí do centro, corri para casa e imediatamente comecei a ler os livros que me deram. Isso aconteceu durante o fim de semana, e eu basicamente me trancou no meu quarto e só fiz ler e reler aqueles livros, assistindo o DVD várias vezes. Na semana seguinte, comecei a fazer anotações sobre mim e minha família. Enviei e-mails para Alan com perguntas e preocupações e comecei a culpar minha mãe pela minha vida. Passei a pensar que ela era o problema, que tudo de ruim que acontecia comigo era culpa dela. Comecei a tratá-la mal, xingando-a,
e fiz o melhor que pude para ignorá-la. Quando enviei um e-mail para Alan sobre minha mãe, ele me disse que, se ela era a causa dos meus problemas, talvez eu devesse desconectar dela. E eu levei isso muito a sério. Fiz planos para afastá-la completamente da minha vida. Uma semana antes do curso, desenvolvi uma espécie de complexo de superioridade em relação a todos ao meu redor. O que eu li nos livros me dizia quem eu deveria me tornar. Passei a ver todos da minha família como inferiores a mim. Eu realmente me tornei uma pessoa cheia de rancor. Poucos dias antes do meu curso, fui confrontado pelos meus pais. Eles disseram que estavam preocupados comigo e revistaram meu quarto. Meu pai pegou todos os livros de cientologia e o DVD. Fiquei furioso. Gritei e xinguei meus pais, disse coisas horríveis para eles e falei que iria embora, que nunca mais queria vê-los. Passamos horas discutindo, chorando e brigando, mas no final eles conseguiram me convencer de que a igreja da cientologia não era um bom lugar. Eles disseram que, se eu estava tão infeliz no trabalho, deveria ter contado para eles. Isso é algo que até hoje não consigo acreditar, que não tenha falado nada para eles. Em vez disso, fui à cientologia. Naquela noite, depois de a briga ter terminado, eles me acolheram e me confortaram. Eu realmente não podia acreditar. Depois de tudo o que fiz para tratá-los mal, eles ainda se importavam comigo. No dia seguinte, enviei um e-mail para Alan e disse que não iria voltar. Ele respondeu rapidamente, perguntando o motivo, se minha família estava me forçando a não voltar. Eu ignorei a mensagem. Os e-mails que recebi nas semanas seguintes foram loucos. Ele me disse coisas como: eu deveria deixar minha família agora e ficar na igreja da cientologia. Ele tentou me convencer de que tudo era culpa da minha mãe. Até me enviou um e-mail dizendo que não ficaria surpreso se lesse nos jornais que eu havia sido encontrado morto. Tenho certeza de que ele ultrapassou todos os limites ali, mas eu só continuei ignorando. O e-mail mais estranho que recebi foi um enviado todo em código binário. Usei um tradutor de código binário, mas a tradução veio toda bagunçada, com letras e números sem sentido. Acabei bloqueando-o, mas ainda assim, 2 ou 3 vezes por ano recebo um e-mail da Igreja da Cientologia, perguntando como eu estava ou sobre minha família. Sempre que recebo esses e-mails, bloqueio imediatamente o endereço, mas eles continuam vindo. Sempre é alguém novo dizendo que ouviu sobre o meu caso e se preocupando comigo. A razão de eu estar escrevendo isso é porque recebi um desses e-mails recentemente e achei que seria um bom aviso. Por favor, eu imploro, não vá para um centro da Igreja da Cientologia. Se eles conseguiram me transformar em uma pessoa cheia de rancor em poucas horas, imagina o que podem fazer com alguém em poucos meses ou um ano. Se alguém souber como bloquear uma religião e seita inteira no meu e-mail, por favor, me avise. E se você está perdido na vida, triste ou chateado, fale com sua família, amigos ou um médico. Quando você estiver embaixo, não deixe que os outros façam de você um monstro. Acredite em mim, depois disso tudo, hoje sou uma pessoa feliz e confiante. Eu havia acabado de ser contratado por um serviço local de entrega de compras. Definitivamente não era um trabalho glamuroso, mas era melhor do que trabalhar em serviços de alimentação. E o pagamento não estava ruim para alguém que ainda estava tentando se encontrar após o curso de ensino médio. Meu primeiro turno foi numa quinta-feira, quente e seca, típica de um setembro. Eles me entregaram uma camisa, um telefone de entrega e uma van elétrica com a bateria quase descarregada e sem cabo de som. Lembro de me sentir bem naquela manhã. Eu gostava de dirigir, da ideia de seguir minha rota ouvindo música e não ter que lidar com clientes cara a cara o tempo todo. Apenas navegando por bairros tranquilos, com as janelas abertas e a música baixa, fazia o dia passar rápido. As 3 primeiras paradas foram tranquilas. Apartamentos, casas bonitas, pessoas comuns que acenavam de trás das portas de tela. Alguns até me agradeceram por ser rápido, e uma senhora até me deu um muffin de banana que ela acabara de assar. Eu comi no furgão enquanto preenchia as notas de entrega. O quarto pedido chegou por volta das 11h40 da manhã. Um endereço que eu não reconhecia, mas não era longe. Apenas um pouco mais fundo em uma área residencial tranquila,
com curvas longas e lentas e casas mais espaçadas. Quando parei na frente da casa, percebi que ela parecia mais velha do que as outras na rua. Pintura desbotada, arbustos crescidos demais, uma caixa de correio amassada que se inclinava para a frente, como se estivesse desistindo. Ainda assim, nada parecia gritar perigo. A casa parecia habitada, apenas esquecida pelo tempo. Peguei as sacolas e fui até a varanda. Ele atendeu a porta antes mesmo de eu bater. Era um homem alto, talvez nos seus 50 e poucos anos, com um cavanhaque grisalho, corpo magro e olhos que pareciam um pouco grandes demais. Ele me deu um sorriso mais de dentes do que de calor humano e disse: "Ei, obrigado por ter vindo tão rápido. Você trouxe as coisas? Eu machuquei minhas costas ontem mexendo com umas caixas." Agora eu sabia que não deveria entrar. O aplicativo até nos dizia para evitar isso por questões de responsabilidade. Mas algo no jeito que ele falou fez com que fosse difícil recusar sem parecer grosseiro. Ele não parecia agressivo ou qualquer coisa assim, só um pouco insistente, como às vezes ficam as pessoas mais velhas com os trabalhadores mais jovens. Eu pensei que estaria lá menos de um minuto, então aceitei e entrei. O ar dentro estava abafado, como se o cômodo não tivesse sido ventilado há muito tempo. Meus olhos demoraram um pouco para se ajustar. Todas as janelas estavam cobertas, não apenas com cortinas, mas com algo que parecia ser um tecido pesado pregado sobre as molduras. Algumas estavam até tapadas com tábuas de madeira crua, nem lixadas. Eu tentei não olhar muito, pensando que talvez ele estivesse reformando, ou fosse paranoico com assaltos, ou talvez tivesse alergias severas. "A cozinha é aqui atrás", ele disse, me guiando por um corredor estreito. O piso rangia a cada passo. O lugar estava escuro, quieto e estranhamente quente, considerando o quanto era sombreado. Sentia como se fosse uma panela de pressão, como se todo o ar tivesse ficado preso ali por muito tempo. Coloquei as sacolas no balcão da cozinha e me virei para sair. Foi aí que percebi que meu telefone tinha sumido. Sempre o guardo no bolso de trás. Lembro até de ter olhado nele quando estava fora da casa, mas agora ele simplesmente tinha desaparecido. Comecei a bater as calças, fazendo aquele tipo de verificação desesperada, esperando que ele tivesse escorregado em algum lugar. Nada. Ele deve ter visto a expressão no meu rosto porque ele disse: "Está tudo bem?" "Sim", menti. Acho que senti meu telefone vibrar. Dei um passo em direção ao corredor e ele se colocou na minha frente. "Vamos conversar primeiro, só um minutinho", disse ele sorrindo. Sim, estava sorrindo, mas os olhos dele contavam uma história diferente. A maneira como ele se posicionou foi estranha, um pouco perto demais, como se estivesse tentando bloquear a porta sem ser óbvio. Ele não se moveu. Eu não conseguia ver ao redor dele. "Na verdade, tenho outras entregas, elas podem esperar", ele disse. "Você parece legal, só queria conversar um pouco." Olhei além dele. Notei uma porta no final do corredor. Uma porta pesada, de metal, com dobradiças grandes e um cadeado do lado de fora. Ele percebeu o que eu estava olhando. "Ah, aquele velho armário de utilidades. Não tem nada lá atrás", disse ele. Algo clicou na minha cabeça. Eu sorri e acenei com a cabeça, tentando parecer normal. "Claro, vou usar o banheiro primeiro, se não se importar." Ele hesitou, então apontou para outra porta à esquerda. Eu entrei, fechei a porta e tranquei rápido. O banheiro era pequeno, com uma janela ligeiramente aberta, só o suficiente para pegar um pouco do ar quente e seco de fora. Meu coração estava disparado. Pressionei minha orelha na porta e esperei. Silêncio. Depois ouvi o barulho da maçaneta girando. Ele estava tentando entrar. Eu me movi rápido, abri a janela com as duas mãos. Tirei a tela e empurrei minha bolsa para fora. Então subi no vaso sanitário, dobrei os joelhos e passei por ela, quase não conseguindo. Raspei o quadril ao sair, mas cai no chão correndo. Deixei o sapato para trás, corri até a garagem e acenei para um caminhão que passava. Não pensei na van de entrega ou em pegar meu telefone, só levantei os braços até alguém parar. O homem parou e abriu a janela. Eu provavelmente parecia insana, suada, com um sapato só e a camisa rasgada. Pedi ajuda. Ele destrancou a porta e eu entrei.
Ele chamou a polícia. Eu contei tudo para eles. O homem, a casa, as portas trancadas, o telefone sumido. Quando eles foram até a casa, estava vazia. Nenhum homem, só as compras e aquele cheiro de poeira e calor. Disseram que ninguém com aquele nome jamais havia morado lá. O medidor elétrico estava desligado há meses. Era para estar desocupada. Eu pedi demissão uma semana depois. Consegui recuperar meu telefone. Alguém o encontrou jogado em uma boca de lobo a uma quadra de distância. A tela estava quebrada e todos os aplicativos estavam desconectados. Não quero nem imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse encontrado aquela janela. Mas uma coisa eu sei: nunca mais vou fazer entregas em casa. Eu comecei a limpar casas logo depois do Ano Novo. Fui demitido do meu último emprego em uma clínica veterinária, onde trabalhei por quase 6 anos. E como todo mundo que já passou por essa situação sabe, as contas não diminuem só porque você perdeu o emprego. Uma amiga minha me contou que a prima dela estava contratando para uma pequena empresa de limpeza familiar. Não é o tipo de trabalho que você sonha, mas nunca fui de recusar trabalho. E honestamente, depois de toda a confusão com donos de animais e emergências na clínica, a ideia de um trabalho mais tranquilo e sozinho parecia um alívio. A empresa ficava em uma cidade próxima e costumava pegar contratos fora da cidade, em casas de campo, chalés para aluguel e casas antigas no estilo rancho espalhadas por terrenos que não haviam mudado muito desde a década de 70. Alguns trabalhos eram a 1 hora de distância. Meu primeiro trabalho foi numa terça-feira, e eu lembro porque havia nevado na noite anterior e as palhetas do meu limpador de para-brisa estavam congeladas. Foi uma daquelas manhãs frias e cinzas, em que o céu parece te pressionar e até a sua respiração parece pesada. Eles me deram um trabalho para o dia. Uma casa a cerca de 30 minutos de distância da cidade. Eu carreguei a van e fui com calma pelas estradas congeladas, passando por árvores desfolhadas e campos que pareciam frágeis devido ao frio. A casa estava um pouco afastada, atrás de um longo caminho de cascalho, além da linha de árvores. Era de 2 andares, com revestimento verde desbotado e uma varanda que circundava toda a casa. Provavelmente parecia linda na primavera, mas em janeiro parecia esquecida. Não havia veículos estacionados na frente, apenas marcas profundas de pneus congelados na entrada. Estacionei, peguei a lista de tarefas da empresa e comecei a subir as escadas. Um homem apareceu. Parecia ter uns 60 e poucos anos, magro, com um rabo de cavalo grisalho, pele ressecada, vestindo jeans, uma camisa flanelada vermelha grossa e tinha um jeito de sorrir sem mostrar os dentes. Seus olhos eram afiados, mas não exatamente amigáveis. Você é a pessoa da limpeza? Eu acenei com a cabeça e me apresentei. Você está cedo? Ele perguntou, fazendo um pequeno aceno com a cabeça. Isso é bom. Gosto de pessoas que chegam cedo. Tudo o que você precisa está no armário de materiais na cozinha. Eu vou estar lá fora fazendo o trabalho no jardim. Se precisar de alguma coisa, é só bater na porta. Ele me entregou uma prancheta com o contrato assinado e então se virou, indo para o fundo da casa. O som das botas dele no cascalho foi se afastando até desaparecer. Entrei na casa. A primeira coisa que notei foi o calor. Estava quente demais, e o ar estava tão seco que fazia os olhos ficarem pesados. O cheiro era de cera de madeira, talvez limão, mas por baixo disso havia algo úmido. Não exatamente mofo nem apodrecido, só velho. A casa estava limpa o suficiente, mas claramente habitada, com rodapés empoeirados, espelhos embaçados e impressões digitais nos interruptores de luz. Não parecia abandonada, mas como se tivesse sido apenas preparada para a limpeza. Comecei pela cozinha. Nada demais. Pratos secando no escorredor, bancadas limpas, um leve cheiro de café moído. Segui a lista de tarefas: limpar superfícies, desinfetar maçanetas, varrer e passar pano. Tudo rotina. O primeiro estranho aconteceu na sala de estar. Eu estava tirando o pó debaixo do suporte de TV quando vi uma luz vermelha, piscando suavemente. Me inclinei, achando que talvez fosse um sensor de movimento ou algum tipo de hub de casa inteligente. Mas não era. Era uma câmera, menor do que uma bola de golfe,
escondida no canto debaixo da prateleira inferior. Congelo ali por alguns segundos. A câmera estava apontada diretamente para o sofá. Já tinha visto câmeras antes. Anfitriões do tipo aluguel por temporada costumam instalá-las, às vezes em lugares estranhos, mas aquela não era uma casa para aluguel, e essa não era a única câmera. Quando comecei a prestar mais atenção, vi outra câmera, pintada do mesmo tom de bege da parede, acima da lareira. Esta não estava piscando, só observando silenciosamente. Tentei focar no trabalho, mantendo a cabeça baixa, e continuei esfregando. Provavelmente algum cara solteiro com problemas de segurança, pensei. Talvez ele morasse sozinho e fosse paranoico, mas então vi o espelho. Havia um pequeno furo no canto superior direito, não grande o suficiente para ser óbvio. Mas assim que percebi, não consegui mais parar de olhar para ele. Lembrei de uma matéria de um hotel, onde encontraram uma lente escondida atrás do vidro. Foi quando comecei a ficar desconfortável. Fui para o corredor planejando limpar o banheiro em seguida. Ainda não ouvi nada de trabalho no jardim. Nenhum soprador de folhas, nenhum rastelo, apenas silêncio. Dentro do banheiro acendi a luz e fui recebida por aquele calor estranho novamente. Fiz os movimentos habituais: pia, vaso sanitário, espelho. Quando me inclinei para pegar uma toalha do chão, foi quando vi outra câmera, desta vez atrás do suporte de toalhas. Quase invisível, a menos que você estivesse na altura do rodapé. Ela parecia estar presa ali, com fios passando ao longo do molde como se fizessem parte da construção. Levantei lentamente. Minhas mãos ficaram suadas. Voltei para a cozinha. Minha bolsa não estava lá. Ela simplesmente sumiu. Foi aí que a sensação ruim no estômago realmente apareceu. Fui para a porta da frente. Ele já estava lá. Esqueceu alguma coisa? Ele perguntou, ainda sorrindo, ainda sem piscar o suficiente. Sim, eu disse, tentando não deixar transparecer. Acho que deixei minha garrafinha de água no carro. Ele se moveu um pouco, o suficiente para dificultar a passagem, como se estivesse me bloqueando no corredor. Você chegou rápido. Normalmente você não é tão rápida assim, ele disse. Eu fico com dor de cabeça se não beber o suficiente, respondi, tentando sair logo dali. Dei um passo à frente. Ele não me impediu, mas também não se moveu muito, apenas ficou ali, como uma barreira suave. Foi quando ouvi o barulho de um celular vibrando, mas não de dentro da casa, de fora. Um segundo depois, uma buzina de carro soou. Olhei para trás e vi minha colega, Laura, entrando na garagem. Ela abaixou o vidro e acenou. Oi, o chefe pediu para passar e ver como está indo. Não perdi tempo. Agradeço pela oportunidade, murmurei, passando rapidamente por ele. Ele não tentou me seguir e nem disse mais nada. Mas quando abri a porta do carro, ouvi ele dizer de trás: Você deixou um lugar sujo. Laura viu minha expressão quando entrei no carro e tranquei a porta. O que aconteceu? Eu te conto quando chegarmos ao escritório, eu disse. Vamos só sair daqui. De volta ao escritório, eu preenchi um relatório e contei tudo. Meu chefe pegou os detalhes da reserva, chamou a polícia e fez o registro oficial. Mas como nada realmente aconteceu, nem assalto, nem agressão, eles não puderam fazer muita coisa. Apenas registraram o caso e deixaram-o lá. 3 dias depois, o homem apareceu no escritório dizendo que encontrou minha bolsa no corredor e achou educado devolvê-la pessoalmente. Ele entregou a bolsa na recepção como se fosse algo sem importância e saiu antes que alguém pudesse dizer algo. Meu celular estava lá dentro, ainda ligado. Eu não faço mais trabalhos rurais sozinha. Se for mais de 10 minutos da cidade, eu passo. E toda vez que alguém diz não se preocupe, vou estar lá atrás, eu me preocupo. Porque ainda penso naquele homem, em como estive tão perto de ficar lá mais tempo do que deveria. Laura e meu chefe, sinceramente, pareceram anjos da guarda naquele dia. Se Laura não tivesse aparecido na hora que apareceu, se meu chefe não tivesse levado meu relato a sério e chamado a polícia, eu não sei como aquilo teria terminado. Nem quero imaginar. Algumas pessoas dizem, melhor prevenir do que remediar, como se fosse só uma frase, mas naquele dia foi a diferença.